Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre a perda da biodiversidade e a ação humana. Esse conteúdo ele está nas páginas 35 a página 41. E a gente vai começar com alguns questionamentos, tá? Primeiro, quais são os riscos que ameaçam a biodiversidade? Só um minutinho que eu vou colocar o laser. Quais são os riscos que ameaçam a biodiversidade? Então a gente vai pensar assim, o que está acontecendo no planeta que pode diminuir ou que é um problema para a biodiversidade? Quais são esses fatores? O que leva à perda da biodiversidade, né? E o que pode ser feito para a gente diminuir, para evitar essa diminuição da biodiversidade? Então, a gente vai começar falando de um relatório da ONU. Esse relatório da ONU ele foi lançado ano passado, em 2020, e ele veio com vários apontamentos em relação ao que está acontecendo com a biodiversidade. Lá no relatório aparece que quase 1 milhão de espécies correm risco aí de extinção, né? Isso nas próximas décadas. Então, significa que esse 1 milhão ele representa cerca de 25% das espécies de animais e vegetais. E então significa que 1 em cada 4 espécies, tanto de animais e vegetais, corre risco de extinção. E no relatório, a ONU ela listou alguns fatores, né? Ela avaliou alguns fatores que contribuem para essas mudanças da biodiversidade. A gente vai falar de cada um deles nessa aula. O primeiro fator, de modo geral, são as mudanças do uso da terra e do mar. Tá? A gente vai comentar nos próximos slides. O próximo que a gente tem é a exploração direta dos organismos, como a caça, as mudanças climáticas, terceiro lugar. Aqui a gente tem a posição, tá? Quem afeta mais, até quem afeta menos. Depois das mudanças climáticas, a gente tem a poluição, todos os tipos de poluição. E temos, por último, a invasão das espécies exóticas. Normalmente, quando a gente fala de mudanças da biodiversidade, as pessoas elas acham que esse número 2 aqui, que esse fator, segundo fator é o que mais afeta a biodiversidade, sendo que na verdade ele está em segundo lugar, o que afeta mesmo são essas mudanças aí no uso da terra e do mar. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses fatores. O primeiro fator que mais afeta a biodiversidade é o fator de mudanças no uso da terra e do mar. Quando a gente fala dessas mudanças do uso da terra e do mar, a gente tem aí várias formas de mudar a terra, por exemplo, tá? A gente tem a expansão da agricultura e da agropecuária que afetam diretamente na biodiversidade, porque quando você, por exemplo, você desmata uma determinada região para criar gado, você tem ali não só a perda da parte vegetal, mas você tem muitos animais que eram da região que têm que ir para outro lugar ou então acabam morrendo. Você tem afeta de maneira muito grande a biodiversidade, o cuidado aí com o gado, tá bom? Então a gente tem essa expansão da agricultura e da agropecuária como um fator muito marcante na degradação da biodiversidade.
tem também, por conta dessas mudanças aí do uso da terra e do mar, a diminuição do número de espécies. E um item marcante nessas mudanças, uma coisa que acontece muito importante para se lembrar nessas mudanças do uso da terra e do mar, é justamente a fragmentação de habitats, tá? Essa imagem, ela é semelhante à imagem que está na página 36 do livro de vocês. E ela mostra o que seria essa fragmentação de habitats. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Imagina que você tem uma região de mata, é uma região nativa, e você tem uma condição climática nessa região que é a seguinte: que onde a gente tem o verde mais escuro, que é o habitat interior, ele normalmente tem um clima mais úmido, você tem espécies que são adaptadas a viver nessas condições, e ao redor aqui você tem o habitat de borda, né, as espécies de borda, que são adaptadas a um clima não tão úmido assim. Elas não ficam diretamente na parte mais interna da mata. Aí o que acontece? Se por um acaso, por algum motivo, sei lá, para construção de estrada ou para construção de área também aí, devastação da área para cultivo de soja, de cana, cuidado com gado, acontece um rompimento de uma parte, ou seja, a gente diminui a área original, você fragmenta ela em pedaços menores, o que vai acontecer? Aqueles animais que estavam adaptados às regiões mais internas, mais úmidas, eles tendem a diminuir, porque a área interna, ela fica menor. A área com clima original, ele diminui. E a área de borda, né, esse habitat de borda, ele tende a aumentar. Aí a gente pensa assim, mas então as espécies de borda aumentam também. Só que não necessariamente. Como você tem uma área mais descampada do que inicialmente, esses animais eles têm mais chance de ter ataques com queimadas, se for para a construção de uma estrada, eles têm chances maiores de serem atropelados. Então, a fragmentação do habitat, ele é um problema. E esse fenômeno aqui que eu expliquei para vocês da fragmentação, ele é conhecido aí como efeito de borda. E ele se refere a um aumento considerável aí da área da borda de um ambiente e a diminuição da área interna, que é justamente o que a fragmentação ocasiona. Um outro problema que as mudanças do uso da terra e do mar trazem é a erosão do solo. Aqui tem uma outra imagem que mostra como que funciona essa erosão. Então, aqui você tem a imagem do antes com a mata ciliar, que é essa mata que protege a margem dos rios, né? Tem mata ciliar dos dois lados. E depois a gente tem aqui uma imagem mostrando a remoção da mata ciliar. Quando você tem um solo desprotegido, porque a vegetação ela está presente para proteger o solo, ela segura o solo, ela não deixa que quando chova o solo seja carregado, ela protege o solo do vento. Então a vegetação ela é importante, se ela não está, o solo fica desprotegido. Então, quando teve a remoção da mata ciliar aqui, vocês podem ver que você teve uma parte de solo que sofreu a erosão e ele se deslocou para o fundo do rio. Um problema que a erosão pode trazer para os rios é o que a gente chama de assoreamento. Pode ter tanta deposição, depósito de sedimento pode ser tão grande aqui que esse rio ele pode transbordar a ponto de sumir. Ele vai elevar,
Se ele conseguir chegar nessa área mais alta, o solo vai absorver e o rio vai desaparecer, né? Muito comum em córregos, rios que são de pequeno fluxo, nascentes, isso é muito comum. Aqui tem o experimento que eu pedi para vocês realizarem. Eu peguei a foto de um de vocês, que vocês me mandaram, para a gente ver que realmente é isso que acontece. Aqui você tem um solo protegido com mata, e na última imagem aqui você tem um solo que não tem proteção nenhuma. Quando você coloca água, observe aqui, ó, a água ela sai mais limpa, com menos sedimento do que na última garrafa que representa o solo sem proteção. O sedimento ele é completamente carregado, é justamente o que acontece quando a gente fala desse solo desprotegido. Então, a alteração no solo, a remoção da vegetação, ela é muito prejudicial, não só, principalmente para os organismos que dependem do rio, né? O segundo item que a gente vai falar é a exploração direta dos organismos, tá? A gente, quando fala, como eu falei no começo, quando a gente fala de biodiversidade, muita gente pensa, coloquei aqui, né, que ele é o principal fator de destruição da biodiversidade, só que ele não é ainda, tá bom? A gente tem, eu coloquei aqui a primeira imagem da caça predatória. A caça predatória, ela é prejudicial porque ela pode dizimar espécies muito rápido, né? Quando se caça demais, além da capacidade que o animal tem de se reproduzir e também quando essa mortalidade ela é acima da taxa de mortalidade normal da espécie, a chance dela entrar em extinção é muito grande. É o que a gente vê com muitos animais que já entraram em extinção, né? Tem um exemplar, 2 exemplares, aí já é considerado em extinção. A gente tem também aqui o tráfico de animais silvestres, tá bom? Esse tráfico de animais silvestres, ele é um problema porque esses animais, eles normalmente chegam mortos no destino, se eles não forem apreendidos antes, né? Normalmente eles chegam mortos, e muitas vezes também quando eles são apreendidos, eles já são apreendidos mortos. Você tem uma perda de biodiversidade muito, muito grande. Eu não coloquei a imagem da pesca, mas a gente vai comentar também. A pesca, ela pode ser um problema se ela for feita de maneira descontrolada, né? Você pescar além do que você vai vender ou além do que você vai consumir na sua casa e pescar fora da época. Existe um período que é justamente para os peixes conseguirem crescer, se reproduzir, e naquele período não pode existir pesca, porque se retirar os peixes nesse período, você acaba tendo uma diminuição das espécies também. Aqui a gente tem as mudanças climáticas, que é o terceiro fator que contribui para a diminuição do número de espécies, tá bom? Porque ela vai alterar habitats. Então, por exemplo, aqui, quando você tem um aumento, desculpa, quando você tem um aumento da temperatura climática do planeta, você tem, por exemplo, o derretimento de calotas polares. E os animais que vivem nessa região são diretamente afetados. Está aqui a imagem de um urso polar que sofre, que é um dos principais animais que sofrem aí por conta desse aumento da temperatura do nosso planeta. Tem aqui uma observaçãozinha, os pesquisadores aí do Reino Unido, eles afirmam que as mudanças climáticas será
o fator que mais vai afetar a biodiversidade. Quando a gente fala em aquecimento global, por exemplo, a gente vê isso muito, muito real. Por exemplo, no dia 7 de fevereiro, comentei com vocês em sala, dia 7 de fevereiro a gente teve a temperatura mais alta do Polo Norte, que chegou a 18 graus, 18,3 graus Celsius. Foi a maior temperatura registrada no Polo Norte. E quando a gente pensa em Polo Norte, a gente pensa em lugar frio, temperaturas negativas, e não temperaturas semelhantes à que a gente vive aqui, né? E aqui a gente tem as consequências que podem surgir em decorrência aí do aquecimento global. Você tem invernos menos rigorosos, você tem ondas de calor muito intensas, o degelo de algumas regiões, você tem aumento do nível do mar, você tem alagamento em algumas regiões, seca em outras regiões. Então, é um estresse para as espécies, né? Espécies que são adaptadas a lugares mais úmidos, vão ter lugares muito quentes, você tem um lugar mais seco, então tudo isso, toda essa alteração climática, ela é um problema para o meio ambiente. O próximo item que afeta a biodiversidade é a poluição. Poluição de todas as formas possíveis, a gente tem a poluição das águas, do ar, do solo, todas elas afetam diretamente as espécies de alguma maneira. A gente vai falar da poluição das águas em especial. Aqui a gente tem a imagem de uma praia depois de um domingo de sol. Você vê a quantidade de lixo que fica. E esse lixo ele acaba sendo, se não tiver caminhões que façam a limpeza da praia no final do dia, esse lixo ele acaba sendo levado para o mar de alguma forma. E os animais que vivem no mar, eles são os que mais sofrem, né? A gente tem dados que diz que a poluição marinha por plástico aumentou aí cerca de 10 vezes, né? Desde 1980 e afeta cerca de 267 espécies marinhas. Isso inclui 86% das tartarugas, né? Por isso que tem tanta tartaruga aí no nosso slide. A tartaruga, ela confunde plástico, aqui tem copo, mas tem imagens que mostram a tartaruga comendo sacolinha plástica, ela confunde a sacolinha plástica com água viva, né? Aqui o animal ele pode morrer sufocado com esses plásticos que ficam presos nele. Se você procurar na internet, tem muita imagem que mostra o lixo dentro dos animais. Então, precisa existir uma consciência que você pode aproveitar da região, da praia, mas você tem que deixar o ambiente mais limpo possível, porque os animais eles sofrem por conta do lixo que a gente acaba deixando. Por último, a gente tem invasão aí de espécies exóticas. Essas espécies exóticas, elas são aquelas que chegam, que são levadas propositalmente ou por um acidente a determinadas regiões e causam algum problema, né? Aqui o exemplo, trouxe 2 exemplos para vocês. O primeiro é do caramujo africano. Esse caramujo africano, ele tem no Brasil, né? Ele foi trazido para o Brasil para servir de alimento, mas ele tem uma capacidade de reprodução muito alta. Depois de mais ou menos um ano, ele já é adulto e ele consegue produzir aí por mês cerca de 200 a 300 ovos. Então a reprodução dele é muito significativa, muito alta, né? Tem uma taxa de reprodução muito alta e acabou se tornando um problema porque não teve predadores que conseguissem controlar a população.
E o caramujo africano, além disso, ele é um problema porque ele é transmissor de doenças parasitárias. Então, se adaptou muito bem aos climas do Brasil, não só do Brasil, da América Latina de uma forma geral, no México, em determinada região ali do sul dos Estados Unidos também. O caranguejo rei, que é esse grandão aqui, ele, nos anos 60, ele foi levado, ele serviu de alimento para algumas pessoas na região perto da Noruega e se adaptou muito bem, né? Porque não tinha predadores, se reproduz bem. E atualmente, estima-se que exista cerca de 20 milhões desses caranguejos na região, porque não tem predador, ele se alimenta de tudo que vê e além de se adaptar bem, ele está destruindo o ambiente onde ele está e ele vai se reproduzindo e invadindo o mar adentro, né? Então, a espécie exótica, ela muitas vezes é um problema porque ela não tem predador natural na região onde ela está. Ela pode transmitir doenças, ela pode ser parasita, né? E como essa espécie invasora, se quando essa espécie invasora ela é um predador, ela pode acabar assim com populações inteiras, porque não tem ninguém, nenhum ou uma outra espécie que consiga acabar com ela, né? Aí, eu deixei uma sugestão de vídeo para vocês assistirem, referente ao texto da página 40, que fala sobre o rompimento de barragens de rejeitos da mineração lá em Brumadinho. É um documentário da BBC. Ele não é muito grande, não, dá para assistir no final de semana, um tempinho no final de semana, para se entender qual foi realmente o problema e qual é o problema desse rompimento de barragens, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar e até mais.